Iremos trabalhar neste vídeo os diversos ministérios dentro da igreja e a sua importância deles para o corpo de Cristo. Vamos falar sobre os 5 dons ministeriais. Vamos ainda falar sobre os diáconos, presbíteros, sacerdotes e ainda sobre o sacerdócio da igreja. Temas muito palpitantes que exigirão bastante atenção. Por isso, eu peço que você fique atento conosco até o final deste vídeo. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Estamos trabalhando aqui no nosso canal com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. No nosso primeiro trimestre de 2024, nós estamos trabalhando com o tema Igreja, Eclésia, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O nosso comentarista do trimestre é o pastor José Gonçalves. Eu peço a você que está chegando agora, se gostar do vídeo, fique até o final. Se gostar dele, deixe seu like, faça seu comentário e principalmente inscreva-se no canal. Você que já está conosco, você que já é membro do nosso canal, muito obrigado pela sua companhia. E vamos juntos aprender um pouco mais sobre os ministérios dentro da igreja aqui no canal Ensine Palestra. A nossa lição número 7, o ministério da igreja. O nosso texto áureo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. A nossa verdade prática, ou seja, o tema central, a centralidade da lição de hoje é assim: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4, versículos 11 ao 16. Nós já lemos o versículo 11 e agora eu estarei lendo o versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Esta é a nossa lição, este é o tema proposto para hoje. Vamos trabalhar aqui com dons ministeriais. Vamos trabalhar aqui com ministérios dentro da igreja. Está chegando aí o nosso primeiro tópico, o ministério sacerdotal de todo crente. Primeiro subtópico, o sacerdócio no Antigo Testamento. Segundo, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Terceiro, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Como nós já pontuamos nesse estudo, a nação de Israel foi escolhida para ser um povo santo, uma nação sacerdotal. Como houve a negativa do povo escolhido, Deus então mudou a sequência dos fatos. O plano inicial era que a nação de Israel fosse a proclamadora da salvação, isso para todos os demais povos. Seria a portadora da salvação e a proclamadora junto a todos os povos da terra. Então, em seguida, nós, os gentios, também seríamos alcançados pela graça divina através do sacerdócio, da proclamação, da pregação do povo de Israel para nós. Então, mais cedo ou mais tarde, nós, os gentios, ou seja, gentil é aquela pessoa que não é judeu, nós também seríamos alcançados pela graça divina. Isso, mais cedo ou mais tarde, aconteceria. Com a desistência de Israel ao chamado divino, foi bem mais cedo. Porém, mais tarde, futuramente, a nação de Israel será chamada ao arrependimento, e isso se dará no período tribulacional. Aliás, deixa aqui eu abrir um parêntese. Nós devemos entender que a tribulação que abaterá o mundo não está reservada para a igreja, mas para o povo de Israel. O período de 7 anos que virá ao mundo após a subida da igreja é a grande misericórdia de Deus para com o seu povo, o povo de Israel. Juntando-se a isso, o juízo divino que será implacável contra o pecado. Juízo aqui não é vingança. Juízo aqui é justiça de Deus frente a tudo o que está acontecendo.
Alguns costumam dizer, você já deve ter ouvido esse ditado, Deus falha. Ou melhor, Deus tarda, mas não falha. Deus é tardio, mas não falho. Ora, o que parece ser tardio é, na verdade, o sinônimo da graça divina depositada sobre a humanidade. Mas a justiça virá, e virá no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Bom, fechamos aqui então esse parêntese e voltamos então ao foco do nosso estudo. Deus quer sacerdotes, um povo que esteja disposto a pregar para as nações, a anunciar o evangelho, pregar a salvação, a necessidade de remissão de pecados, enfim, todo o mecanismo da salvação. Esses agentes são a própria igreja. Nós somos os responsáveis por essa missão, porque ela foi confiada a nós e a nós foi responsabilizada essa missão. Somos a porta de entrada para o pecador que precisa arrepender-se e prostrar-se diante da soberania divina. Somos os anfitriões de uma festa que ainda irá acontecer. Somos os guias para os cegados pela desobediência, pelo pecado, pela transgressão. Devemos apresentar o colírio capaz de curar essa cegueira espiritual. A unção do Espírito Santo é esse colírio. Precisamos estar vigilantes para percebermos as mais ricas e preciosas oportunidades que temos em falar do grande, insondável amor de Cristo. Somos sacerdotes. Somos os intercessores entre os homens e Deus, porque o sacerdote ele é o intercessor entre o homem e Deus. No passado, o sacerdócio era oficializado por uma classe muito especial de pessoas, uma linhagem específica, a linhagem de Arão. Aliás, para ser sacerdote, 3 requisitos deveriam ser cumpridos. Era preciso ser levita, da tribo de Levi, deveria obrigatoriamente ser do tronco de Arão e não poderia ter qualquer defeito físico. Eram os escolhidos para cumprir tarefas muito específicas. Nós aqui não temos tempo para ampliar o assunto, não temos tempo para ampliar as especificidades das funções atribuídas aos sacerdotes. O intuito aqui é fazer um paralelo da função sacerdotal nos tempos passados e no tempo atual. Antes, o cargo é limitado a uma classe específica de pessoas. Hoje, essa classe foi ampliada e alcançada, assim, a igreja. Essa classe hoje é a própria igreja. A igreja ela está assumindo o papel ora atribuído a Israel. Israel não quis, não assumiu tal papel e a igreja que foi alcançada agora é a portadora. Agora é o sacerdócio. Nós agora, como igreja, somos a nação sacerdotal. Nação aqui não país. Nação aqui é uma figura de linguagem. Talvez até seria interessante tirar nação e deixar como povo sacerdotal. Seria mais interessante. Povo sacerdotal. Porque a nação de Israel, ela não foi tirada dos planos de Deus. Alguns dizem que no momento em que Israel negou o chamado, automaticamente perdeu o direito de ser chamado povo de Deus. Não é bem assim. Nós respeitamos quem crê nisso, nós respeitamos quem ensina assim, mas nós respeitosamente discordamos. Para nós, Israel tem o seu papel na história e esse papel, ele está atrelado aos acontecimentos futuros. Hoje, a igreja é o sacerdócio de Cristo. E dentro desse sacerdócio estão pessoas que estão pregando, são pessoas pregando para o mundo inteiro. Dentro do corpo de Cristo, podem entrar, podem fazer parte do corpo de Cristo pessoas de todas as nacionalidades. Pode fazer parte do corpo de Cristo pessoas de todos os lugares, de todas as raças, inclusive o próprio povo de Israel, quando converter-se, vai fazer parte da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é, portanto, a união de todos os salvos, todos os seus membros. Igreja são responsáveis por interceder, por ajudar, por ensinar, por ministrar para os pecadores que querem, por livre escolha, que quiserem, que desejarem, que aceitarem, por livre e espontânea escolha, por livre e espontânea decisão, usando o seu livre-arbítrio, quiserem aproximar-se de Deus.
Cristo é o nosso sumo sacerdote e a igreja a auxiliar, aquela que no nome dele tem organizado um grande povo para viver um futuro de paz, de harmonia, sossego diante do seu Salvador. Mas este é um tempo futuro. Hoje temos que conscientizar. Hoje o nosso papel é de proclamação, pregação, conscientização, para que a humanidade tenha essa certeza de que precisa, que necessita aproximar-se do seu Criador. E nós, igreja, estamos usando todos os mecanismos ao nosso dispor, todos os meios, todos os recursos, todos os meios de comunicação para expandir o número de salvos. Nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para organizar um povo santo, para angariar almas para o reino de Deus. Chegamos aqui ao nosso segundo tópico, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Primeiro subtópico, o ministério quíntuplo. Segundo, o serviço de diáconos e presbíteros. E aqui eu vou fazer um paralelo. Eu vou analisar o tópico 2, esse que eu acabei de mencionar, e também vou colocar aqui o tópico 3. Vamos estudá-los juntos paralelamente porque um complementa o outro. O tópico 3, então, as qualificações para o ministério, qualificações de natureza moral, qualificações de natureza social e qualificações para o ministério. Dons ministeriais. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, em sua obra Dons Espirituais e Ministeriais, ele cita nessa obra Donald G., e esse Donald G. fala que os dons ministeriais confundem-se com aqueles a quem Deus lhes concede. Aquele que tem um dom ministerial é um oficial da igreja. Um oficial tem por objetivo liderar a igreja. O líder é um oficial. Ele tem por obrigação guiar a igreja por seu exemplo pessoal, principalmente. O exemplo pessoal vem em primeiro lugar. Deve assistir seus liderados, cuidar, zelar por eles. O papel dos dons ministeriais é de governar a igreja. Eu estou colocando na tela aqui uma mão e você vê que cada dedo é preenchido com um dom ministerial. Então nós temos aí 5 dons ministeriais. Nós temos no dedo polegar o dom de apóstolo, dom ministerial de apóstolo, por seu íntimo e fácil relacionamento com os demais. Depois, no dedo indicador, nós temos o dom de profeta, dom ministerial de profeta. Já vamos falar sobre cada um deles daqui a pouquinho. Também aí, no dedo médio, nós temos o evangelista. O dedo médio é o maior de todos, é o que se sobressai. O evangelista está nesse dedo. Pastor é o anular ou o anelar, o dedo da aliança, pois ele está casado com a igreja local. E por último, dedo mínimo, o mestre, o menor. Ele é o preferido para remover pequenas dificuldades, principalmente do ouvido. E aí nós temos também que dizer que o mestre também, ele é aquele que, ajudando o seu pastor, e muitas vezes o pastor tem em si o dom ministerial de pastor e de mestre, e seria bom, seria interessante, seria o ideal que isso acontecesse, unisse uma única pessoa, unisse esses dois dons, pastor e mestre. Muitas vezes o mestre tem a carga, tem a responsabilidade de retirar pequenas dificuldades, principalmente heresias do meio do povo. Bom, vamos fazer um rápido resumo de cada um desses dons, começando por apóstolo. No grego, apóstolo significa enviado, mensageiro, delegado, comissionado. Um apóstolo é um enviado por Cristo, da mesma forma que ele, Jesus Cristo, também foi enviado pelo Pai. Cristo foi um genuíno apóstolo. Ele foi enviado por Deus para um ministério terreno destinado à salvação do ser humano. Chorar, sofrer, enfim, passar por todos os estágios de um ser humano, inclusive a morte. Mas Cristo morreu como homem e ressuscitou como Deus. Não se mata a Deus. Cristo morreu como homem na cruz do Calvário e, porque ele é Deus, ele ressuscitou. Após sua morte e posterior ressurreição, Jesus se mostra aos discípulos e os comissiona para uma grande obra que viria a acontecer.
O ministério terreno de Jesus ficou restrito geograficamente, mas ele ordenou que os seus seguidores ampliassem, expandissem o campo de atuação do que viria a ser conhecido como cristianismo. Mas para que a obra fosse realizada, havia a soberana necessidade de uma ação sobrenatural sobre a vida deles. Lá em João, capítulo 20, versículos 21 e 22, nós lemos: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Jesus entregou tamanha autoridade para eles que seriam posteriormente chamados de apóstolos, porque eles teriam também o poder de perdoar pecados ou retê-los. Está lá em João 20 e 23. No período inicial da igreja, os 12 apóstolos eram os únicos líderes e ensinadores. Com o crescimento do movimento, houve a necessidade do compartilhamento de algumas funções, como é o caso da instituição dos diáconos, por exemplo, que deveriam suprir o trabalho material e braçal. Está lá em Atos capítulo 6. Para que os apóstolos continuassem sua função primordial de ensino e de pregação. O dicionário bíblico Wycliffe assevera: os apóstolos são as primeiras dádivas de Cristo para a sua igreja. Existem algumas características que definiriam se uma pessoa poderia ser considerado apóstolo ou não. Ser homem, ter sido testemunha do ministério terreno de Cristo e que tivesse convivido com Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão, e também ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Paulo é chamado de apóstolo, porém ele não participou do colégio apostólico. Pelo contrário, ele foi um feroz perseguidor daqueles que se diziam seguidores de Cristo. Por isso ele mesmo não se achava digno de tal honra, ser chamado de apóstolo, por se achar o menor dos apóstolos. Isso ele fala na sua carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10. Quando escreve a Timóteo, porém, ele continua se titulando como apóstolo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Escrevendo aos Romanos, revela que sua escolha foi divina. Romanos 1 e 1. Paulo é reconhecido como apóstolo dos gentios. O ministério de Paulo não deixa dúvidas sobre sua escolha para ser um autêntico apóstolo, porque ele mesmo foi escolhido pelo próprio Jesus quando ali na entrada de Damasco. Profeta. Os profetas ocupam 1/3 de todo o conteúdo do Antigo Testamento. A obra desses homens capacitados pelo próprio Deus encontra um resguardo singular nas Sagradas Escrituras. Quais eram as funções do profeta antigamente? Proclamação. Era avaliação sobre as condições políticas, sobre as condições morais, sobre as condições religiosas. A nação, através do profeta, era convidada a arrepender-se e reatar o relacionamento com Deus, caso de Jeremias, por exemplo. Ele também era um mensageiro. O profeta era o porta-voz do próprio Deus. Por meio da sua boca, Jeová falava ao seu povo. Os profetas bíblicos tinham como missão admoestar, exortar, animar, consolar e edificar. A missão do profeta no Antigo Testamento tinha alcance nacional. Ele era levantado por Deus para falar a toda a nação. Era o porta-voz da vontade do próprio Deus. O profeta era comissionado por Deus para falar em seu nome. E hoje? Existem profetas hoje? Essa é uma pergunta que não quero calar. Profeta, como nós conhecemos no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias e uma série de outros homens de Deus, eram profetas integralmente, 24 horas por dia. Hoje, Deus dá o dom de profecia para alguém, a pessoa profetiza, a pessoa entrega aquilo que Deus quer falar e ela pode nunca mais profetizar. Ou pode voltar, pode ser recorrente o dom de profecia nela, mas não é necessariamente a pessoa profetizando uma vez vai profetizar sempre. Ou seja, nós não temos mais profetas como no Antigo Testamento. Nós temos hoje o dom de profecia que é dado a alguém conforme o Espírito Santo quer, conforme o Espírito Santo concede, mas ele concede e depois pode retirar. Porque, na verdade, quando nós somos usados por profecia, somos usados uma vez na presença de Deus e nós podemos não voltar a profetizar. Mas, se Deus quiser, podemos ser várias vezes usados no dom de profecia. E isto cabe inteiramente ao Espírito Santo. É Ele que define
não é nós, não somos nós. Ele tem essa definição. Ele faz isso conforme lhe apraz. Evangelista é aquele que essencialmente ganha almas. Ele promove a expansão do reino de Deus. O papel de um evangelista é pregar e anunciar. Ele tem a sublime missão de abrir a palavra de Deus e expor com autoridade. A unção deve estar sobre a sua vida para expor com autoridade as maravilhas de Deus reveladas ao povo, reveladas às pessoas, reveladas ao homem. A tarefa de um evangelista não é fácil. Ele não escolhe local, ele não escolhe púlpito. Ele está sempre disposto a pregar em qualquer lugar, a todo momento. Cristo foi o primeiro evangelista. Ele foi enviado pelo Pai para realizar uma obra grandiosa em meio aos seres humanos. Ele também foi o maior de todos os evangelistas. O evangelista é um estrategista. Deve pensar maneiras de pregar a palavra de Deus. Deve ser apto a responder questões sobre o evangelho, elucidar dúvidas de seus ouvintes. Pastor. O cargo de pastor talvez seja o mais desejado. Muitos querem usufruir de seus benefícios, mas poucos estão atentos às aflições que o cargo pode trazer. Paulo recomenda a Timóteo: sofre as aflições. 2 Timóteo 4 e 5. A função do pastor traz prerrogativas das quais muitos gostariam de gozar. É um cargo em evidência, está constantemente na vitrine. É notado, assediado, as pessoas querem conversar com o pastor, querem se sentir prestigiadas por ele. Poucos, porém, pensam nas implicações que um cargo tão elevado carrega consigo. Noites mal dormidas, problemas esperando na fila para serem resolvidos, conflitos a serem tratados. É uma gama de situações adversas que não despertam interesse, mas certamente fazem parte do cotidiano de um pastor. O pastor deve conhecer suas ovelhas pelo nome, deve citar o nome delas, deve estar atento ao rebanho como um todo, o rebanho integral, mas com um olhar sobre cada ovelha, um olhar individualizado. Quem não gosta de ser tratado pelo próprio nome? Quem não fica feliz ao saber que o pastor lhe conhece, se importa com seus problemas, quer saber de sua vida? É algo precioso que nutre uma afinidade entre o pastor e a ovelha. Mestre ou doutor. O termo doutor ou mestre também pode ser entendido por ensinador, ou seja, alguém que ensina segundo os métodos didáticos. Quem recebe esse dom não obteve necessariamente uma formação acadêmica. É uma capacitação dada por Deus para o ensino de sua palavra. Diferente de doutorado, quando a pessoa ensina, estuda, a pessoa ela faz uma graduação, faz uma pós-graduação, faz um mestrado, faz um doutorado. Aqui nós estamos falando do dom ministerial de doutor capacitado pelo Espírito Santo. Então, quem tem o dom ministerial doutor não está isento também de buscar qualificações. Aquele que tem a sublime missão de ensinar pode e deve aprimorar seus conhecimentos para que possa exercer esse privilégio. E é um privilégio maravilhoso, é algo magnífico ajudar as pessoas, ensinar as pessoas, ver as pessoas aprenderem, ver as pessoas se desenvolverem, sentir o desenvolvimento, o crescimento das pessoas. Isso não tem preço, é um privilégio. É algo fantástico saber que está ajudando alguém. Encerramos aqui então este rápido resumo sobre os dons ministeriais. Não temos como avançar no assunto, mas nós agora vamos prosseguir com a lição, e a nossa lição de hoje, ela também nos incentiva a falar sobre dois outros ofícios dentro da igreja, o presbitério e o diaconato. Começamos com os presbíteros, do grego presbíteros, forma comparativa da palavra grega presby, que significa pessoa experiente, madura, mais velha, anciã. Presbítero é o obreiro mais próximo ao pastor local, seu colaborador efetivo. Ancião, ele quer dizer então uma pessoa mais madura, com uma idade maior. Mas ministerialmente também significa uma pessoa idônea, uma pessoa que está investida de uma responsabilidade muito grande.
Por isso, muitas vezes, em algumas igrejas, quando se chega na igreja e vê que, ao invés de chamar alguém de presbítero, chama-se de ancião. E aí você vê ali um jovem de 20 anos, 30 anos, mas como assim ancião? Não é velho? Não é uma pessoa idosa, é uma pessoa nova, mas ali ancião diz respeito à autoridade que está investida sobre ele, porque aquela igreja, ela deixou de usar a nomenclatura presbítero, como por exemplo a Assembleia de Deus usa ainda hoje, e usa a nomenclatura ancião. A Assembleia de Deus, ao contrário, antigamente usava-se ancião e agora nós usamos presbítero. Em algumas denominações, algumas igrejas, aí usa-se a palavra ancião para destacar aquela pessoa que é auxiliar mais próximo, é um líder local, é o auxiliar mais próximo do pastor. Os apóstolos, eles sucederam Cristo no comando da igreja. Foram os líderes que o Senhor deixou para prosseguirem com seu trabalho. Os discípulos mais antigos e de maior idade eram escolhidos para cuidarem das igrejas. Eram colocados como líderes locais. Eles eram os anciões em idade e idoneidade. Idade e idoneidade capacitava eles como anciões. Na medida em que a igreja expandia, surgiam crentes de muitas idades. Pessoas jovens, pessoas maduras. Então precisava que alguém exercesse um papel fundamental de liderança e tinha que ser uma pessoa mais madura, uma pessoa com uma bagagem maior. Naquele tempo entendia-se que a igreja local deveria ter à frente alguém com uma maior idade para liderá-la. Com certeza existiam muitos jovens, fiéis, amantes da palavra de Deus, que tinham amor pelas almas. Porém, a experiência era fator fundamental e os apóstolos não abriam mão dela. O presbítero era então o pastor local. Não havia apenas um presbítero, mas um grupo deles que juntos zelavam pela igreja local. Não havia uma liderança isolada, mas um governo compartilhado. Ao longo dos tempos, os presbíteros se caracterizaram por liderança e ensino da palavra. A pessoa do presbítero é fundamental para estar ao lado do pastor, auxiliando-o cotidianamente. Nenhum pastor que tem por meta o bom andamento da obra de Deus pode abrir mão desses verdadeiros pastores auxiliares denominados presbíteros. E agora nós chegamos à função de diácono. Nós já trabalhamos aqui com aqueles que foram escolhidos para serem diáconos. Nós já trabalhamos aqui, se não me engano, na lição anterior, nós falamos sobre o diaconato. Mas nós vamos voltar aqui por conta da lição estar nos desafiando a isso. Vamos voltar aqui um pouquinho, tentar uma abordagem um pouco diferente. Do grego diáconos, encontrada cerca de 30 vezes no Novo Testamento. Existem palavras semelhantes como diaconia, que significa ministério, ou diaconato, e diaconeu, querendo dizer servir ou ministrar. Ministério ou serviço. Diácono significa aquele que serve. O diácono é um servo. Porém, essa condição de servo não coloca abaixo dos demais. Ninguém deve desprezar um servo do Senhor porque ele é apenas, entre aspas, apenas um diácono. Não, lembremos que somos um único corpo e cada parte desse corpo tem uma importância relevante. Cada membro tem uma importância relevante na obra de Deus. Jesus Cristo, já falei aqui, foi um evangelista, o primeiro evangelista. Jesus Cristo foi um profeta. Jesus Cristo foi um pastor. Jesus Cristo também foi um diácono. Lembra coloco aí na tela a imagem do lava-pés? Lá em João capítulo 13, versículos 3 ao 5. Lembra dessa imagem? Jesus lavando os pés dos discípulos? Ali se fez de servo. Jesus colocou-se como servo de seus discípulos, para mostrar a eles a importância de servirem uns aos outros com amor e com união. A lição de Jesus ali foi humildade. Jesus se veste como empregado da casa. Com certeza, qualquer um dos discípulos teria lavado os pés do Mestre com muita alegria, com muita felicidade, com muito prazer. Mas Jesus, ele lavou os pés de todos os discípulos para mostrar para eles que eles deveriam cuidar uns dos outros. E o diaconato hoje? Diferente de que muitos pensam, o diaconato não é um serviço de menor prestígio, não é uma tarefa irrelevante.
Em nossa igreja, o diaconato é apenas um degrau. Não é assim. Um degrau a ser vencido para chegar ao presbitério, depois a evangelista, depois a pastorado, não se pode pensar assim. O trabalho do diácono, ele é fundamental porque ele ajuda, porque ele faz trabalhos que precisam ser executados dentro da igreja. Dirigir o culto, coletar ofertas, servir a ceia, cuidar da portaria, cuidar da recepção, da higienização. E quais são as exigências para um bom diácono? Ter caráter moral, ser uma pessoa de fácil trato, uma pessoa de palavra. Então, o diácono, ele exerce uma função primordial e essencial dentro da casa dos senhores. Eu quero, para finalizar, fazer aqui uma aplicação pessoal com você. Eu já vi acontecer, em minha carreira ministerial, alguns amigos que chegaram ao posto de diácono e ali eram excelentes porteiros, excelentes auxiliares na casa de Deus. Trabalhavam na portaria, trabalhavam na higienização da igreja, construíam, ajudavam a construir, ajudavam a reformar, faziam muitas coisas. E aí, quando foram constituídos diáconos, acharam que deveriam deixar de fazer essas coisas e tomar lugar à plataforma, ficar sentado lá e deixar os outros trabalhar. Irem para a vitrine. Não é assim que acontece. A pessoa, quando é oficializada em um cargo, ela está, na verdade, tendo o seu reconhecimento. E aqui tem um reconhecimento, primeiramente pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, a nossa salvação em primeiro lugar, mas também é um reconhecimento por mérito. A pessoa exerceu alguns papéis, fez um bom trabalho e ela tem o mérito de ser conduzida ao cargo de auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. É meritório. A pessoa, ela chega ao cargo de auxiliar, continua um bom trabalho e ela passa a ser diácono. Continua a fazer um bom trabalho e passa a ser presbítero. Continua a fazer um trabalho ainda maior no nome de Deus, chega a evangelista. Continua se aperfeiçoando, continua sendo usada, continua fazendo um trabalho no nome de Deus, é reconhecida como pastor. Mas aqui existe um acúmulo de funções. Porque um pastor, ele é pastor, é evangelista, é presbítero, é diácono e é um auxiliar. Um evangelista é um evangelista, presbítero, diácono e auxiliar. Um presbítero, ele é presbítero, diácono e auxiliar. Um diácono é diácono e auxiliar. Existe um acúmulo de funções. Então, nós sempre seremos servos, trabalhadores na causa de Deus. Trabalhadores, servos uns dos outros. Lembra o exemplo de Jesus a lavar os pés dos seus discípulos? Trabalhadores, servos uns dos outros, ajudadores uns dos outros. Que nós possamos, dia após dia, estar unidos no corpo de Cristo, como membros que ajudam mutuamente uns aos outros. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido um bom vídeo para você. E eu gostaria de convidar você a inscrever-se no canal, você que ainda não é inscrito, e deixar o seu like, deixar o comentário para que nós possamos crescer aqui na plataforma. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.